Olá pessoal, o assunto do vídeo de hoje é turbulência, um fenômeno muito importante que ocorre nos escoamentos. Vamos contextualizar um pouquinho, relembrando o que nós vimos no vídeo passado. Vimos que para um tubo horizontal, devido à viscosidade, o atrito, a vazão, se relaciona com a diferença de pressão entre a entrada e saída do tubo, Então, esse tubo está submetido a uma diferença de pressão e isso vai provocar uma vazão. E a gente pode usar a definição de vazão é velocidade vezes área, ou seja, a velocidade é a vazão sobre área. E a área de um tubo horizontal, a gente está usando o símbolo R para o raio do tubo, πr ao quadrado. Então, se eu dividir essa expressão aqui por πr ao quadrado, nós vamos tirar uma equação para a velocidade em função da diferença de pressão. Então, observe que o π cancelou, o R ficou só R ao quadrado, 8.000 ΔP sobre L, certo? Só dividir isso aqui por πr ao quadrado, sobre o R ao quadrado aqui. Então, a velocidade é proporcional à diferença de pressão. Quanto maior a diferença de pressão, maior a velocidade. E a linear, Linear. Uma é uma linha reta em função da outra. Então, se a gente plotar um gráfico V em função de ΔP, nós vamos encontrar uma linha vermelha, que é justamente essa equação. R ao quadrado sobre 8.000, ΔP sobre L. E eu pus aqui alguns pontos experimentais. Ilustrativo isso, tá, pessoal? Ilustrativo no sentido que os pontos experimentais, se eu vou para o laboratório e meço isso realmente, nos fluidos reais, os escoamentos reais, eu vou perceber que quando a velocidade é relativamente baixa, os pontos estão sobre a curva, a concordância é excelente, muito boa. À medida que a velocidade vai aumentando, os pontos começam a se desviar da linha. Então, alguma coisa está acontecendo aqui. Até aqui, tudo certo. Daqui em diante, o que está acontecendo? Aí vem o nosso amigo Osborne Reynolds. A gente vai falar bastante no Reynolds, tá? Ele fez um experimento que era o seguinte, ó. Se vocês procurarem no YouTube ou enfim na internet, experimento de Reynolds, vocês vão ver um filmezinho que é um tubo transparente. Aqui dentro está passando um fluido transparente também, por exemplo, água ou ar, principalmente água, Eu jogo tinta, isso aqui parece um tubo de pitô, só que é virado, tá? Eu vou injetar como se fosse uma agulha de injeção de tinta virada na direção do escoamento, não contra o escoamento, a favor. E vou observar que para baixas velocidades, nessa região aqui onde os pontos concordam com a teoria, a prática concorda com a teoria, eu vou observar que a tinta, uma tinta vermelha, por exemplo, ela sai retinha. Acompanhe o escoamento. Em compensação, se eu começo aumentando essa diferença de pressão, ou seja, eu começo a aumentar a velocidade, que eu caio nessa região onde os pontos experimentais não comparam mais com a teoria, eu observo que essa linha que era retinha, bonitinha, agora ela tem umas fortes oscilações e some. Ela some daqui, não tem mais linha nenhuma. A impressão que a tinta sumiu. Na verdade, ocorre um fenômeno chamado, a gente vai ver, turbulência aqui. Essa turbulência embaralha essa linha de corrente que era bonitinha, é uma linha de corrente, Isso aqui era uma linha de corrente. Agora essa linha de corrente sumiu. Dá para ver que ela começa a oscilar bastante e nos primeiros centímetros, depois a tinta some porque ela fica dissipada, fica misturada com o líquido. Então parece que a tinta sumiu, mas na verdade é porque ocorreu embaralhamento aqui. Então esse que é o fenômeno da turbulência. Se eu pegar um tubo de pitô e for medir a velocidade ponto a ponto, lembra do tubo de pitô? Posso botar um tubo de pitô estático aqui, por exemplo, E medir a deflexão e vou ter a velocidade ponto a ponto. Eu vou observar que essa componente U da velocidade agora não é mais constante com o tempo. Ela fica oscilando
A velocidade muda com o tempo, uma oscilação. É uma característica desse fenômeno da chamada turbulência. O que está acontecendo a nível de fluido? A gente viu que no escoamento laminar, nós vimos que esse perfil de velocidade analítico que a gente obteve, essa linha vermelha aqui, né? Esse perfil de velocidade é dado em função do raio, aquela parábola que a gente conhece bem, tá certo? Se eu for ampliar isso daqui, o cantinho, né, em contato com a superfície, na condição de não deslizamento, uma analogia que se faz é como se fossem lâminas de fluido que estão deslizando umas sobre as outras. Então observem que essa lâmina está mais atrasada com relação a essa e assim por diante. Elas estão deslizando umas sobre as outras, como as mãos que eu estou esfregando, né? E quanto mais longe da superfície, mais rápido essas lâminas se deslocam. E próxima da superfície, essa primeira laminazinha, digamos assim, fica parada. Então, esse perfil de velocidade está associado a essa analogia, onde as lâminas estão deslizando bonitinhas. Se vocês lembram, cada lâmina dessa, eu posso imaginar como sendo um cubinho elementar, né? Que está sendo deformado. Lembra disso? No início ele era quadradinho, à medida que o tempo passa, essas lâminas vão esfregando uma nas outras e vai deformando. Não desenhei aqui para não ficar muito confuso, tá? Ao mesmo tempo que elas deformam, elas escorregam umas sobre as outras. A gente disse que quando o escoamento obedece essa equação, ou seja, nessa região aqui, né? Nessa região aqui, a gente disse que aqui é o trecho, é o escoamento laminar. Por quê? Analogia das lâminas deslizando, esses volumezinhos deformando, tem esse perfil de velocidade que nós calculamos na aula passada, no vídeo passado. O problema é que essas tensões cisalhantes, eu vou pegar uma laminazinha dessa aqui, ó, que está sendo deformada, né? Está deslizando uma sobre as outras. Tem tensões de cisalhamento dos dois lados. A de cima está arrastando ela para a direita e a de baixo está segurando ela com força na direção da esquerda. Essas lâminas, elas encontram instabilidade. Se eu pegar uma lâmina dessa e quiser esfregar por cima e por baixo desse jeito, vai começar a formar curvaturas das lâminas e eventualmente ela vai romper, vai formar duas que saem girando. Então isso aqui adquire um movimento giratório, chamados vórtices, que são, o pessoal chama comumente de redemoinho, né? Na mecânica dos fluidos a gente chama isso de vórtice. Eu vou pegar, imagina que é uma camadinha muito fininha, vou esfregar em cima e embaixo e ela vai começar a ondular inicialmente. A gente diz que aqui ela é laminar. Se essa tensão é suficiente para provocar isso daqui, essa ondulação, a gente chama isso de transição. E quando as lâminas são rompidas e formam-se turbilhões, redemoinhos, a gente diz que a gente encontra o escoamento turbulento. Então, aqui nós dizemos que o escoamento é laminar. Aqui a gente diz que o escoamento é turbulento, tá certo? Se vocês observarem, por exemplo, um cigarro aceso, vocês vão ver que a fumaça do cigarro, no início ela sobe retinha e depois ela some. Um pouco parecido com o experimento de Reynolds. Tem um trechinho que ela é laminar e depois ela vira, a gente vai estudar isso com mais calma lá em Transcal 2, vai virar turbulento, tá certo? Então, o que acontece no turbulento? Essas lâminas não conseguem mais permanecer íntegras, elas se rompem
e começam a girar. Então, qual que é o efeito disso aqui? Macroscopicamente, já que a gente não consegue enxergar essas lâminas não existem, né, pessoal? As lâminas não existem, é uma analogia. Isso aqui se comporta como se fossem lâminas deslizando. Agora, quando as lâminas são rompidas, o que se faz? Tem que ir para o laboratório e medir. Então, eu vou botar um tubo de pitot a diversas alturas dentro desse tubo e vou medir o perfil de velocidade real, que é o verdinho pontilhado, que é o turbulento, e ele é diferente do vermelhinho, que é o laminar, que é o teórico. Então, na teoria é uma parábola. Quando é laminar, né? Na teoria que eu digo é no escoamento laminar. O escoamento laminar dá para prever teoricamente o que está acontecendo. Quando eu vou para a prática e o escoamento é turbulento, essa curva pontilhada não é mais representada por aquilo lá. Então, nossa tarefa é descobrir agora esse novo perfil turbulento. Como a turbulência é um fenômeno caótico, não existe teoria capaz de prever esses redemoinhos aqui, tá? Não existe nenhuma teoria analítica capaz de prever o comportamento desses vórtices. A gente vai recorrer a experimentos. Então, eu meço esse perfil de velocidade ponto a ponto e mais importante do que o perfil de velocidade ponto a ponto, na maioria das vezes é a vazão que eu vou encontrar. Então, se eu não consigo prever analiticamente, eu tenho que medir experimentalmente, como a gente vai ver em breve. Bom, a gente já falou sobre isso. Vamos falar de novo, agora definir formalmente um parâmetro chamado perda de carga. O objetivo, então, vamos escrever aqui, ó, medir. Como é que nós vamos medir isso? Então, vamos partir da primeira lei no volume de controle e vamos calcular a energia perdida no escoamento. Bom, a gente sabe que o atrito é perda de energia, nós já falamos sobre isso, tá certo? Então, nós partimos da primeira lei. Calor líquido, trabalho líquido, fluxo de massa que entra, entalpia, tá certo? Entalpia é U mais PV, ou U mais P sobre ρ. Nós já fizemos isso no vídeo passado, para um tubo reto. Vamos fazer de novo aqui, de maneira mais formal. Nós vamos assumir que o fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai. Bom, isso aqui é para um tubo reto, né, pessoal? Estamos trabalhando com um tubo reto horizontal, a princípio. Nós encontramos a turbulência nesse tubo reto horizontal e eu quero medir essa vazão. Então eu começo com a equação de energia, olha só. Se eu sei que o fluxo de massa que entra é igual ao fluxo de massa que sai, que eu vou chamar simplesmente de M ponto, eu vou jogar isso aqui, isso aqui, e vou rearranjar, eu vou ficar com o seguinte, eu vou botar o fluxo de massa em evidência, vou botar no lugar de entalpia, que entra, esse termo aqui, o Q menos W, eu vou passar para o outro lado, tá? Então esqueçam ele por enquanto, eu vou começar pelo fluxo de massa. Entalpia que entra é o U que entra mais P que entra sobre ρ. Esse aqui é só o H mais G, YE na entrada, mais V na entrada ao quadrado sobre 2, certo? Menos fluxo de massa eu botei em evidência. Mesma coisa, H na saída, que é o U na saída, mais P na saída sobre ρ, mais G, Y na saída, mais o V da saída, ao quadrado sobre 2. E vou pegar esse cara aqui, ó, W menos Q, passei para o outro lado. E vou dividir tudo por M ponto. E vou rearranjar os termos. Eu vou ficar com P menos
PS sobre ρ mais GYE menos YS. Estou combinando, né? PE menos PS, YE menos YS, porque eu tenho menos aqui, mais VE ao quadrado sobre 2, menos VS ao quadrado sobre 2. Vamos centralizar o 2 aqui. Igual, olha, sobre M ponto, porque eu estou dividindo tudo por M ponto, mesma coisa o calor. E observem que tem o E menos o S aqui, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar o S menos o E, mais, né? Certo? Ou seja, só repetir, né? Só repetir o que está aqui, ó, para ficar bonitinho. Não precisa, né? Essa é a equação que nós buscávamos. Certo? Nós vamos chamar isso daqui, ó, esse termo que aparece do lado de cá, a gente vai ver que isso daqui, vamos chamar esse parâmetro de HL. O que significa esse HL? Para entender o que significa esse HL, vamos definir, né? O que ele significa? Eu vou comparar essa equação com a equação de Bernoulli. E vou reescrever a equação de Bernoulli. Olha só, vou pegar a equação de Bernoulli, nossa velha conhecida, entre E e S agora, não é mais entre 1 e 2, né? Então, no lugar de 1 é E, no lugar de 2 é S, entrada e saída. E vou rearranjar, eu vou passar, ó, PE menos PS, YE menos YS, VE menos VS igual a 0. E eu vou comparar essas duas. Olha só. PE menos PS sobre ρ, G, YE menos YS, tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica e essa é a equação de Bernoulli. O lado esquerdo das duas é idêntico. O lado direito é que muda. Na equação de Bernoulli, o lado direito é 0. Na equação da primeira lei, o lado direito é esse parâmetro aqui, ó, que eu chamei de HL. Ou seja, tudo que aparece aqui, né? Esse lado aqui que apareceu do lado de cá é 0 no caso da equação de Bernoulli e é diferente de 0 quando eu tenho atrito. Lembrando que a equação de Bernoulli é sem atrito. Então, sem atrito igual a 0. Com atrito diferente de 0. Isso a gente chama de HL, tá certo? Então, tudo que apareceu do lado de cá, chamando isso de HL, eu vou reescrever aqui, ó. O HL, que é esse cara aqui, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. HL, a chamada perda de carga, é a diferença entre as energias na entrada e na saída do escoamento. Energia de pressão, energia potencial e energia cinética. A diferença entre as energias na entrada e na saída, no que diz respeito à energia cinética, energia potencial e P sobre ρ é o termo da entalpia, né? Se vocês lembram. Entalpia é U mais PV, que é P sobre ρ. O U, o que apareceu desse lado aqui, ó? W ponto sobre M ponto. O que é isso aqui? É o trabalho líquido. Por onde que sai trabalho líquido aqui? Através do atrito com as paredes do tubo. Então, esse fluido vai arrastando contra as paredes, vai vencendo a força de atrito. Então, a força de atrito está atuando nas superfícies devido ao cisalhamento, né? Chamado de trabalho devido ao atrito. Esse atrito, à medida que o fluido escoa, esse atrito
Quando a gente atrita uma mão contra a outra, cisalha, a gente vê que a superfície esquenta, né? A mão esquenta, então esse atrito vai gerar calor. Esse calor pode sair ou não. Então, se esse tubo está isolado, o calor fica preso aqui dentro. Isso aqui é zero. Agora, se o tubo não é isolado, o calor, como o fluido esquenta, ele tende a perder calor para o ambiente que está mais frio. A gente estuda isso lá em Transcal, né? Se o fluido está mais quente que o ar, porque ele cisalhou e esquentou, ele está mais frio que o ambiente, ele vai perder calor, que é esse termo aqui. Então, esse aqui é energia perdida na forma de atrito, energia perdida na forma de calor. O S menos o E, se vocês lembram, a diferença de energia interna é igual a CV vezes ΔT, TS menos TE. Isso aqui é energia armazenada na forma de temperatura. Então, energia do escoamento foi perdida devido ao atrito, foi perdido para o ambiente ou está armazenada internamente na forma de calor. Armazenou energia na forma de calor, ele entrou frio, foi esquentando e saiu quente, tá? Então, essas três formas de energia são consideradas energias perdidas. Estou perdendo isso daqui, porque a energia estava na forma de escoamento, né? Seja de velocidade, seja de altura, seja de pressão, e passou para uma forma de energia que eu não aproveito mais. O atrito eu não aproveito mais, não recupero nunca mais, né? O calor que eu perdi para o ambiente eu não recupero mais. E a energia armazenada, o aquecimento do fluido, esse aquecimento do fluido eu não consigo recuperar na forma de energia útil de escoamento. Eu não consigo mais, depois que o fluido esquentou, eu não consigo mais, esfriando ele, recuperar a velocidade, digamos assim. Tá? Então são formas de energia que a gente perdeu no escoamento. Então a gente chama isso de perda de carga, tá certo? E a gente definiu, né, tudo que está desse lado. Nós definimos como sendo HL, perda de carga, medida em joule por quilograma, energia perdida para cada quilograma de fluido para ele atravessar entre a entrada e a saída desse tubo, certo? Então, de novo, ó, voltando aqui, só botar HL aqui, nós teremos uma equação para calcular a perda de carga. A perda de carga entre a entrada e a saída é a diferença de pressão entre a entrada e a saída, a diferença de altura entre a entrada e a saída e a diferença de velocidade, energia cinética, né, entre a entrada e a saída. Essa equação eu posso reescrever ela, passar os negativos para o outro lado e rearranjar e vou ter isso daqui, ó. Observe que ela é idêntica à equação de Bernoulli. Essa equação, reescrevendo ela, se torna essa. Ela é quase idêntica à equação de Bernoulli. A única diferença dela é esse termo HL que aparece aqui, ó. Então, ela é tão parecida com a equação de Bernoulli que o pessoal, e a gente gosta tanto, né, da equação de Bernoulli, falei que é uma das equações mais importantes que a gente tem na mecânica dos fluidos, que a gente continua usando ela. Ela foi desenvolvida para o escoamento sem atrito e agora a gente só acrescenta o atrito, ou seja, a perda de energia, ou seja, a perda de carga. Então, energia total no início é igual a energia total no final, mais o que foi perdido no meio do caminho. Claro, né? O saldo no início do mês é igual ao saldo no final do mês, mais o que foi gasto no meio do mês. Essa é a ideia. E aí a gente pode continuar usando a equação de Bernoulli modificada, mesmo nos casos onde tem atrito, o que facilita bastante a vida da gente. Por exemplo, ó, vamos usar essa definição, né? Essa nova equação de Bernoulli modificada no escoamento num tubo reto horizontal. Observem que aqui é genérico, tá? Aqui, específico do tubo reto horizontal. Se o tubo é reto e é horizontal, a entrada e a saída são iguais, ele é horizontal, né? Ele é reto, não faz curva nenhuma e está subentendido que a área é constante. A área é constante, né? Eu tenho que a velocidade tem que ser igual à velocidade na saída, tá certo? Nós estamos trabalhando com fluidos com densidade igual, lembrando, m ponto na entrada tem que ser igual a m ponto na saída. Então, a velocidade na entrada tem que ser igual à velocidade na saída.
Porque a área na entrada é igual a área na saída. O tubo é reto, ele não é cônico, tá certo? Energia cinética não muda. E tiramos que, nesse caso específico do tubo reto na horizontal, nós já falamos sobre isso na aula passada, só para reestressar, né? Ficou PE menos PS sobre ρ, ou seja, a perda de carga nada mais é do que a diferença de pressão, nós já tínhamos falado isso. É a diferença de pressão entre a entrada e a saída, que eu posso medir com manômetros no laboratório. Vou no laboratório, instalo manômetros na entrada e na saída do tubo, pode ser manômetro de tubo em U, ou pode ser aqueles manômetros de ponteiro, né? Manômetro de Bourbon que a gente falou em sala de aula, que tem um ponteirinho e esse ponteirinho se mexe à medida que a pressão varia. Então, se eu meço as pressões em laboratório, eu consigo tirar a perda de carga, consigo tirar a quantidade de energia perdida no escoamento só pela diferença de pressão. E aí, então eu consigo, através dessa equação, medir a energia que foi perdida, mas como que isso me ajuda a responder essa questão aqui? Eu quero calcular a velocidade. Como é que eu posso usar essa informação da energia perdida para calcular essa velocidade? Nosso amigo Darcy mediu uma grande quantidade de tubos. Não só o Darcy, né? Muita gente. O Darcy propôs uma equação que nos permite calcular, prever essa perda de carga, né? Ou prever essa perda de pressão com base numa correlação experimental. Ele mediu a perda de carga para vários tubos com vários diâmetros, vários comprimentos, vários fluidos com várias densidades e com diferentes velocidades. Então imagine, olha só, eu quero uma equação que me seja capaz de prever isso daqui, o HL, né, para eu calcular a diferença de pressão. Imagine que eu quero calcular a bomba. Para calcular a bomba eu preciso da perda de carga. A perda de carga, eu tenho uma infinidade de tubos com diferentes comprimentos, diferentes diâmetros, diferentes velocidades, diferentes fluidos. Eu vou ficar maluco se eu quiser montar tabelas com esses parâmetros todos. Tem que ter um método mais inteligente para fazer isso. E a gente vai estudar esse método mais adiante. Nosso amigo Darcy aplicou esse método que a gente vai estudar mais adiante e propôs uma seguinte correlação, ó. Uma única correlação, pessoal, uma única equação que valha para qualquer comprimento, qualquer diâmetro, qualquer fluido, a qualquer velocidade. Tem esse jeitão aqui, onde a mágica está aqui nesse fator F aqui, ó. F é chamado de fator de atrito. Em vez de inventar uma tabela com múltiplas colunas de L, D, ρ e V, ele condensou todas essas variações num único parâmetro F, chamado de fator de atrito. Seria parecido com o coeficiente de atrito, lá lembra do bloquinho deslizando sobre um plano com o coeficiente de atrito? No caso de escoamentos, mecânica dos fluidos, a gente usa o fator de atrito, fator F, que ele é uma função do número de Reynolds e da rugosidade do tubo. O que é E? Rugosidade da superfície do tubo. Então, se eu examinar a superfície do tubo no microscópio, apesar dela parecer bastante lisa, algumas nem tanto, né? Mas algumas, por exemplo, o tubo de PVC que a gente compra no material de construção para a instalação na nossa casa, ele parece liso, mas ele sempre vai apresentar uma certa rugosidade, tá? Medida em metros. Isso aqui geralmente é da ordem de micrometro, ou seja, 10 na menos 6 metros. Rugosidade sempre muito pequenininha, tá? Então, com base na rugosidade, no diâmetro e no número de Reynolds, o número de Reynolds é o produto ρ, V, D sobre μ, que é o número adimensional, né? Se vocês lembram, não tem dimensão de nada. Adimensional. As unidades se cancelam, sobra nada aqui.
Ele é dito um parâmetro adimensional. O nosso amigo Darcy propôs essa equação, onde esse F foi proposto pelo nosso amigo Moody, um diagrama único que consiga sintetizar, ou resumir, ou compilar todos os fatores de atrito para todos os comprimentos, diâmetros, velocidades e densidades. E o diagrama é o seguinte, ó, tem esse jeitão aí. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é uma cópia do nosso livro, tá? Vou estar disponibilizando. Vocês podem encontrar isso na internet facilmente. Se vocês digitarem diagrama de Moody no Google, ele vai aparecer. Na abscissa, né, no eixo X, nós temos aqui, ó, número de Reynolds, que é esse parâmetro aqui, número de Reynolds, tá certo? E nesse eixo aqui, nós temos fator de atrito, que é o nosso F. Então, esse gráfico nos dá essa função do número de Reynolds e da rugosidade. Onde é que a rugosidade está? Aqui eu tenho, olha só, pessoal, está no papel quadriculado, né? Um pouquinho confuso, mas se vocês observarem, tem várias linhas aqui, ó. Cada linha dessa, 0,004, 0,006, 0,008, ela é retinha e depois aqui ela faz uma curva. Cada linha dessa corresponde a uma rugosidade relativa. O que é a rugosidade relativa? E sobre D. Então, se eu sei a rugosidade do tubo, eu sei o diâmetro do tubo, eu consigo calcular E sobre D, que é a rugosidade relativa. E sobre D. Digamos que o E sobre D deu 0,02. 0,02 está aqui. Então, eu vou pegar essa linha como exemplo. Só um exemplo, tá? Vou pegar aqui, ó, a linha do 0,002, vou realçar aqui como exemplo. Essa é a curva para a rugosidade de 0,02. Aí, com base no meu escoamento, eu calculo o número de Reynolds. Digamos que o número de Reynolds deu 10/5. Então, eu venho aqui no meu gráfico, diagrama de Moody, 10/5 é esse cara aqui. E veja onde é que eles se encontram. Se encontraram nesse ponto. Se encontraram nesse ponto, eu trago para a esquerda e tenho o valor de F aqui. Certo? Então, o diagrama de Moody é uma maneira de termos, numa combinada junto com a equação de Darcy, uma maneira de calcular perda de carga, perda de energia para qualquer escoamento em qualquer tubo reto. Qualquer tubo reto horizontal, perda de carga, a perda de energia pode ser calculada pela equação de Darcy. O segredo está no fator de atrito F. Então, o diagrama de Moody, ele tem algumas regiões de interesse que a gente já tem que analisar com calma, com detalhe. Então, aqui são várias curvas, né, para diferentes valores de rugosidade relativa, tá certo? Observe que quanto menor a rugosidade relativa, mais baixa fica a curva. Até no limite que tubo muito liso, por exemplo, tubo de vidro, o vidro é muito liso, né? Nós chegamos a um limite, que é esse limite aqui, ó. Está escrito aqui, tubos lisos. Essa linha inferior aqui é para tubos perfeitamente lisos, ou seja, vidro, até PVC, tá? Quando é novo, PVC é aquele material, do material de construção, né, da nossa casa. Quando ele é novinho, ele é liso. À medida que ele vai ficando velho, vai acumulando sujeira, incrustações, ele vai ganhando rugosidade. Essa rugosidade ela pode ser devido ao processo de fabricação. Imagina um tubo de concreto, um tubulão de concreto. Ele é bastante rugoso, né? Agora imagina um tubo de vidro, muito liso. Mas mesmo esse tubo de vidro, com o tempo, ele vai acumulando incrustações. Então, com o tempo,
a curva vai subindo, digamos assim, com o tempo de uso. Tá certo? Então, temos o limite dos tubos lisos aqui. E temos aqui, ó, se vocês observarem, aqui está escrito escoamento laminar. Escoamento laminar é aquele onde não ocorre o cisalhamento, né? Desculpa, onde não ocorre a turbulência, aquele onde não ocorre os vórtices. E se vocês olharem aqui, ó, região de transição. Então, o escoamento laminar, eu vou desenhar uma linha amarela aqui, vai até aproximadamente aqui, em torno de 2000. Nessa região aqui, a gente tem o escoamento laminar. A partir de 2000, nós temos uma região em torno de 2 vezes 10 na 3, pessoal, tá? Então, a gente diz em torno de 2000. Enquanto o número de Reynolds, esse parâmetro, for menor que 2000, ou seja, para valores relativamente pequenos de velocidade, né? Valores pequenos de velocidade, número de Reynolds baixo. Número de Reynolds baixo, se ele for inferior a 2000, a gente tem o chamado escoamento laminar. Então, toda essa, na verdade, toda essa região aqui, né? Toda essa região é laminar. Depois, ele está escrito aqui, ó, o escoamento passa por uma transição. Então, olha só, transição, uma região meia nebulosa. Então, lembrando, laminar, transição, começam ondulações e começam os vórtices, ou seja, começa a partir, logo em seguida nós já temos a chamada, o chamado escoamento turbulento. Então toda essa região daqui para cá, nós temos a chamada turbulência, aqueles vórtices, né? Aqueles vórtices que acontecem nas lâminas, ok? Então, muita informação nesse gráfico. Ele nos permite definir o valor de F, tanto para escoamentos laminares. Olha só, para escoamento laminar, se vocês observarem, ó, tá escrito, tem uma curva aqui, ó. Escoamento laminar é essa daqui. Eu vou acender aqui, depois vocês vão ter que pegar o livro, ampliar, né? Vocês vão pegar esse gráfico e vão ampliar ele. Vocês vão enxergar direitinho essas curvas aqui. Então, no início, o fator de atrito ele é uma linha reta. Observa aqui, imagine que eu estou aumentando a velocidade. Eu comecei laminar, comecei com lâminas, velocidades baixas, número de Reynolds baixos, lâminas. Agora eu comecei a aumentar o V, estou chegando perto do 2000 aqui, chegando perto do 2000, começa a ondular. O que acontece? Eu estou com o fator de atrito aqui embaixo, por exemplo, ó. Então o fator de atrito está caindo, 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 ele está nesse ponto aqui, no limite. Quando ele vira turbulento, ele dá um pulo, ó, daqui para cá, deu um pulo. Existe uma descontinuidade, que é justamente essa região aqui, ó, onde ocorre essa transição do laminar para um negócio caótico, ó, altamente espalhado. Esse altamente espalhado aqui vai depender de parâmetros de rugosidade, tá certo? E do valor de Reynolds. Então existe um pulo aqui, uma transição. Não é uma coisa contínua, bonitinha, como esse gráfico indica, né? Tá vindo uma coisa contínua, bonitinha, de repente o negócio, alguma coisa estranha aconteceu. O que de estranho aconteceu? Esses vórtices, esses redemoinhos. Quando ocorre essa transição, o fator de atrito dá um pulo. Ele vem daqui para cá.
certo? O fator de atrito deu um pulo. Se o fator de atrito deu um pulo, aumentou, né? O fator de atrito aumentou de repente na transição de laminar para turbulento. Se o fator de atrito aumentou, a perda de carga aumentou. Tá certo? A perda de carga aumentou abruptamente nesse ponto aqui. Que mais? Bom, o nosso amigo Blasius propôs para tubos lisos, para essa linha preta aqui, uma fórmula que consegue passar por esse limite aqui do tubo liso, que é 0, é uma correlação experimental também, tá? 0,316 dividido por Reynolds na 0,25. Tá? Então, se eu não quiser usar o gráfico para tubo liso, eu posso usar essa equação. Então, essa equação nada mais é do que essa linha aqui, que eu desenhei de preta, né? Agora eu vou pintar de vermelho fraco ali, ó. Certo? Essa linha dos tubos lisos pode ser calculada através dessa equação. Se o tubo for rugoso, ou seja, se ele tiver rugosidade, eu vou ter que pegar uma dessas linhas aqui, ó, que se desviam da linha do tubo liso. Tudo bem? O que acontece aqui no escoamento laminar? Nós já sabemos a resposta. A velocidade é igual a R² ΔP sobre 8μL. Nós fizemos isso no vídeo passado, né? Na verdade, fizemos isso hoje, olha aqui, ó. Então, nessa linha vermelha, aqui dentro do trecho laminar, a gente vê que a linha vermelha concorda com os pontos, ó. Então, vamos trabalhar um pouquinho em cima dela. Eu vou isolar o ΔP aqui, vai ficar 8μLV dividido por R². Certo? 8μLV, passei multiplicando e dividi por R². E no tubo horizontal, a gente sabe que a perda de carga nada mais é que o ΔP sobre ρ, que a gente fez anteriormente. Então, ΔP vai ser 8μLV ρR². Certo? Só peguei isso daqui e dividi por ρ. Eu vou multiplicar e dividir essa expressão por Reynolds. Para que eu vou fazer isso? Olha só. 8μLV. No lugar de Reynolds eu vou escrever ρVd sobre μ. E esse outro Reynolds eu vou escrever, eu vou puxar ele aqui para baixo, ó. Raio ao quadrado. No lugar de raio eu já vou ganhar espaço, pessoal. No lugar de raio eu vou escrever diâmetro sobre 2. Rho. E esse Reynolds aqui, que eu vou escrever ele aqui. Onde é que nós vamos chegar com isso? Observem que a viscosidade cancelou. O ρ cancelou. Um diâmetro ao quadrado com esse diâmetro cancelou, né? Então vai ficar o quê? Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Vamos lá? 8L V² D, 8L V² D dividido por D ao quadrado sobre 4 vezes o Reynolds. Agora sim eu vou cancelar esse diâmetro com esse, vou passar esse cara lá em cima, multiplicando. Então veja se vocês concordam, 4 vezes 8, então HL é 32, 4 vezes 8, 32, né? L sobre D, L sobre D, L sobre D, aqui é Reynolds, né? Passar aqui para baixo. E faltou o V². E eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Para que eu vou fazer isso? Porque eu quero que apareça V² sobre 2 aqui. Então,
V quadrado sobre 2, 2 vezes 32, 64. Então, vou comparar esse resultado que eu cheguei, 64 sobre Reynolds, L sobre D, V quadrado sobre 2, com a equação de Darcy. Comparando as duas, eu observo que no lugar de F apareceu 64 sobre Reynolds. Então, a gente diz que no escoamento laminar, o F, que é o que aparece aqui na frente, é 64 sobre Reynolds. Então, de novo, quando é laminar, a gente consegue deduzir analiticamente, a partir de outras leis. Quando é turbulento, não. Então, essa curva que aparece aqui, ó, essa linha reta marrom, é a curva 64 sobre Reynolds. É a curva 64 sobre Reynolds. Eu digo curva porque está num gráfico log-log, né? Parece uma linha reta, mas na verdade é num gráfico log-log. É 1 sobre... seria uma função 1 sobre x, né? Então, só dá uma linha reta porque está no gráfico log-log. Então, no trecho laminar, no amarelinho, eu posso usar o gráfico, vir aqui pegar graficamente, ou eu posso usar essa expressão, 64 sobre Reynolds. Então, o diagrama de Moody que foi feito para resolver o problema da turbulência, turbulência seria daqui em diante, né? Foi acrescida essa parte amarela, que é o escoamento laminar, onde no escoamento laminar a gente sabe calcular analiticamente, 64 sobre Reynolds. É o fator de atrito. Para que serve plotar os dois ao mesmo tempo? Para enxergar esse pulo que acontece aqui, ó, do laminar para o turbulento. Eu estou vindo aqui embaixo, em torno de 0,025, aí de repente pula para quase o dobro, 0,045, alguma coisa assim. Ocorreu o rompimento das lâminas, abrupto, caótico. Entrei no trecho turbulento, aqui não tem jeito. Eu vou ter que usar ou o diagrama, se for rugoso, todas essas curvas, ou no caso de tubo liso, eu vou usar aqui embaixo. Bem, vamos ilustrar isso aqui tudo com um problema que a gente já resolveu, que é um tubo liso horizontal. O mesmo exemplo que a gente resolveu no vídeo passado. Era um tubo de 100 metros de comprimento, 1 polegada, está passando água aqui dentro, meio litro por segundo, vazão, né? 0,5 litros por segundo. Tem uma bomba que está pressionando o fluido passar por esse tubo. Qual é a pressão na saída da bomba que eu tenho que fazer para passar meio litro por segundo de água por esse tubo de um diâmetro no comprimento de 100 metros? Tubo liso. Então é um tubo novinho em folha, tubo de PVC novinho em folha, um tubo de acrílico, de vidro, uma coisa assim, tá certo? E a gente já fez isso, né? A equação de Bernoulli modificada, né? O HL vai dar o ΔP sobre ρ. E a equação de Darcy nos auxilia a calcular esse ΔP. O que diz a equação de Darcy? Que a perda de carga é um F vezes um L sobre D vezes V quadrado sobre 2. Equação de Darcy. Então, igualando essas duas, né? Igualando essas duas, eu tiro aqui o ΔP. É F, L sobre D, ρ, V quadrado sobre 2. Vamos lá. A diferença de pressão entre a entrada e a saída do tubo. Fator de atrito, geometria, velocidade. Primeiro, quanto que vale a velocidade? A velocidade, eu posso calcular. O problema não nos dá a velocidade, mas ele nos dá a vazão. Então, a velocidade é a vazão dividida por área. De onde que eu tirei isso? Eu sei que vazão é velocidade vezes área. Então, a velocidade é a vazão dividida por área. E a área é π d ao quadrado sobre 4, certo? Isso aqui vai dar, fazendo as continhas, 1 metro por segundo. Daqui, tá?
Número de Reynolds. Definição ρ/VD sobre μ. Densidade da água é 1000. Velocidade é 1. O diâmetro polegada, que é 0,0254, para ser mais preciso. E a viscosidade da água, 10 na menos 3. Isso aqui vai dar 2,54 vezes 10 na 4. 10 na 4? Deixa eu confirmar aqui. Isso. 2,54, 10 na 4. Então, observem que para esse valor de número de Reynolds, 2,54 vezes 10 na 4, nós estamos aqui, ó. Estamos dentro do trecho turbulento. Dentro do trecho turbulento. Já passamos o laminar. Então podemos escrever aqui, ó, turbulento, escoamento turbulento. Tá havendo vórtices ali dentro. Com o número de Reynolds, nós podemos calcular o fator de atrito através ou do diagrama de Moody, ou, como eu sei que é tubo liso, eu posso usar essa expressão aqui. Vou usar o diagrama de Moody. 2,54, 10 na 4, que está o 10 na 4, que está mais ou menos aqui. Então, eu vou pegar uma linha vertical, bateu aqui, daqui eu trouxe para a esquerda e olhei aproximadamente 0,025, fator de atrito. Tudo bem? Dá mais ou menos aqui. Não é essa linha pontilhada azul, tá? Linha pontilhada azul é do exemplo anterior. Estou falando desse exemplo. Acabei escolhendo dois valores muito próximos. 0,025. Aproximado, tá, pessoal? Não dá... É um método gráfico, né? Método gráfico aproximado. Se alguém chegar a 24 ou 26 aqui, tá tudo certo. Não se preocupe. Então, agora eu tenho tudo, ó. F, L sobre D, ρ, V, quadrado sobre 2. Tá tudo aqui. Eu tirei isso aqui do diagrama de Moody. Ou podia calcular para tubo liso 0,316 sobre Reynolds na 0,25. Ia dar a mesma coisa, aproximadamente, tá certo? Então, eu posso jogar essa informação aqui, lembrando, né, que ΔP é a pressão na entrada menos a pressão na saída. Na entrada nós temos a pressão P, que é a pressão da bomba, menos a pressão na saída. Isso aqui está aberto para a atmosfera, a extremidade está aberta para a atmosfera. Então aqui temos ATM. Então P menos PATM, tá certo? Como eu quero o P manométrico, posso dizer que o PATM é 0, né? E o que sobrar é PT, é o P somente. E vou calcular, então, jogando esses valores de velocidade Reynolds aqui e fator de atrito, né? Eu vou tirar aqui a pressão na saída da bomba, pressão P, vai dar 49.213. Então, de novo, estamos repetindo o mesmo exercício do vídeo passado, sendo que lá nós não falamos nada de turbulência, nós usamos aquela equação analítica. A equação analítica é aquela desenvolvida para o escoamento laminar. No vídeo passado nós usamos essa daqui. E hoje nós usamos a equação de Darcy levando em conta a turbulência. Então olha a diferença que dá. No vídeo passado nós tínhamos essa resposta aqui, ó, 4.800. 4.900 para arredondar. Agora deu 49.000, então deu 10 vezes maior. Lembra que eu falei do pulo que ocorre?
Se nós tivéssemos usado, do jeito que nós fizemos no vídeo passado, nós encontramos o fator de atrito aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, onde essas duas se encontram. O fator de atrito era muito baixo, a gente não chegou a calcular. Mas como agora a gente sabe que não é laminar, é turbulento, o fator de atrito subiu bastante. Então essa é a pressão real que a bomba vai ter que fazer, devido à turbulência. 10 vezes maior que o laminar. Tá certo? Então, a turbulência é um fenômeno que ocorre devido ao cisalhamento das lâminas. As tensões cisalhantes provocam inicialmente ondulações, depois a ruptura das lâminas, e esses vórtices são caóticos, e isso faz com que a energia necessária para escoar seja muito maior. A energia envolvida aqui é bem menor do que a energia envolvida aqui. Por quê? Porque aqui está deslizando bonitinho. Tem atrito, só que é um atrito pequeno, controlado. Aqui, observem que não é só o atrito, né? Não é só aquele atrito que deforma o cubinho. Além disso, existe o giro ainda. Então, existe energia cinética envolvida no giro. Além disso, está havendo a colisão desses vórtices. Enquanto que aqui o negócio tudo é muito ordenado. Imagina várias pessoas caminhando num corredor, calmamente, e as pessoas caminhando em pânico. A gente sabe que, é uma analogia, né? Que os estragos são maiores no caso de pânico. A gente passando por cima, né? Um do outro. Então, de uma certa maneira, essa analogia, né? Ocorre aqui também. Ocorre essa analogia aqui também nos comentam. Ordenada, baixa energia. Desordenado, caótico, alta energia. Quando eu falo alta energia, alta perda de carga. E para o tubo, nós vimos que tubo horizontal liso, a energia e a diferença de pressão vão junto. Quanto mais energia eu perder, mais pressão eu tenho que fazer na bomba, que é o que está acontecendo. Se não existisse turbulência, essa era a pressão da minha bomba, mas como existe, as coisas ficam mais difíceis, a pressão aumenta.